vamos falar agora do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB. Primeiro vamos apresentar o conceito do que é um sistema de pagamentos. Um sistema de pagamentos é um conjunto de regras, procedimentos, instrumentos e sistemas operacionais integrados, que são utilizados para pagamentos e transferências de fundos entre os diversos agentes econômicos. Trazendo esse conceito para uma linguagem mais coloquial, é um sistema composto por instituições, instrumentos que viabilizam a transferência de recursos financeiros entre agentes econômicos, entre pessoas físicas e jurídicas que produzem renda e que necessitam fazer pagamentos e recebimentos. O que há de tão importante no sistema de pagamentos brasileiro foi a mudança que ele sofreu a partir de 2002. Vamos então recordar o processo, o mecanismo anterior, fazendo um histórico. Até 2002, nós tínhamos a seguinte situação. A única forma de se transferir recursos entre instituições financeiras era por meio da compensação. Na compensação, transitavam principalmente cheques, e também DOCs. E esse era o único instrumento de transferência de recursos entre uma instituição financeira e outra, por conta dos seus clientes, independentemente do valor dessa transferência. Outra característica peculiar que existia antes de 2002 era em relação às contas de reservas bancárias. Já comentamos isso em aula anterior. Até 2002, o Banco Central não tinha interligação com os sistemas dos bancos. Portanto, o Banco Central não monitorava as contas de reservas bancárias dos bancos durante o dia. O Banco Central só apurava o saldo das contas de reservas bancárias ao final do dia, após fechar a compensação. E o que se percebia? Uma série de bancos estava com a sua conta de reservas bancárias com saldo negativo, mas não pode. Conta de reserva bancária é como o caixa de uma instituição. Nenhuma empresa pode ter caixa negativo. Então, naquela época, o redesconto, que nós comentamos em aula anterior, como instrumento de política monetária, que é o empréstimo do Banco Central para as instituições financeiras, naquela época o redesconto era muito relevante, porque muitas instituições financeiras chegavam às 9 horas da noite com saldo negativo na sua conta de reservas bancárias. Mas não pode ter. E se o Banco Central deixasse essa situação, ele teria que intervir e liquidar aquela instituição financeira. Isso poderia provocar a crise no sistema, porque algumas instituições financeiras quebrando poderia provocar o pânico nos clientes das outras instituições financeiras, provocando uma corrida bancária com todas as consequências danosas que uma corrida bancária traz, que nós já conversamos em aula anterior, quando falamos, logo no início de nosso curso, sobre a necessidade da regulação e da supervisão do sistema financeiro, exatamente para manter a credibilidade do sistema, para evitar uma corrida bancária, evitar uma crise no sistema. Então, antes de 2002, nós tínhamos dois problemas
bastante complicados no sistema de pagamentos brasileiro daquela época. Primeiro, a única forma de transferência é pela compensação, por meio dos cheques e dos DOCs, independentemente do valor dessa transação. Isto é inadequado. Por que é inadequado? A convivência de transações de pequeno e grande valor no mesmo ambiente. É inadequado pelo seguinte: transações de grande valor têm necessidade da exigência de garantias. Uma câmara de processamento de transações focada em transações de grande valor será uma câmara que exigirá garantias dos seus participantes para viabilizar essas transferências, para melhor atender aos agentes econômicos que estão transferindo recursos de um para outro. Só que a compensação, que até 2002 convivia nela transações de grande e pequeno valor, na verdade, a Câmara de Compensação é uma câmara pensada, focada, montada para operações de pequeno valor. Porque uma câmara montada para operações de pequeno valor, o foco desta câmara é o custo da transação. A Câmara de Compensação processa centenas de milhares de cheques por dia em cada região. A maioria desses cheques é de pequeno valor, de valor pouco significativo. Quando havia a convivência na Câmara de Compensação de transações de pequeno e grande valor, quando só podia fazer transferência por meio de cheque ou DOC, 20% das transações representavam 80% do valor, que eram as transações de maior valor individual. 80% dos cheques que eram trocados na compensação representavam apenas 20% do valor total do volume financeiro que girava na Câmara. Essa convivência, como já repetimos, vamos aprofundar esse conceito, é inadequada pelas características de cada Câmara. Uma Câmara voltada para transações de pequeno valor tem como principal objetivo diminuir o custo. Porque como as transações são de pequeno valor, ela não ganha pela transação ou pela comissão que recebe por processar aquela transação. Ela ganha na escala, ou seja, reduzindo o custo individual de cada transação. Já uma Câmara focada em transações de grande valor precisa exigir garantias para viabilizar que essas transferências se processem de uma forma mais segura. Mas exigir garantias aumenta o custo. Então, é incompatível a lógica de uma Câmara focada em transações de grande valor com uma Câmara focada em transações de pequeno valor. O que se percebeu era que a convivência numa mesma Câmara de transações de grande e pequeno valor acabava prejudicando os agentes econômicos que buscavam fazer transferências de grande valor. Então, essa convivência era inadequada. O outro problema era exatamente a questão das reservas bancárias.
Como o Banco Central não monitorava o saldo das contas de reservas bancárias em tempo real, ele era obrigado, praticamente, a fazer aquelas operações de redesconto, de empréstimo, de assistência à liquidez. O Banco Central assumia um risco que, na verdade, deveria ser assumido pelas instituições. O Banco Central assumia um risco privado. E não era um risco de valor reduzido. Em média, eram 6 bilhões de reais por dia no total de posições de contas de reservas bancárias com saldo negativo. Esse risco precisava ser devolvido aos agentes financeiros, precisava deixar de ser assumido pelo Banco Central. Então, no sentido de enfrentar os dois problemas, acabar com essa história de que uma mesma Câmara processasse transações de pequeno e grande valor e permitir que o Banco Central monitorasse as contas de reservas bancárias em tempo real e repassasse o risco da administração dessas contas para as instituições financeiras, é que foi criado o SPB de 2002, ainda até hoje chamado de Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro. O Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, que, como qualquer sistema, compreende, numa ponta, os bancos e os instrumentos de pagamento, e na outra, os sistemas de compensação e de liquidação de obrigações. O Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro tem como focos centrais eficiência na redução dos prazos de transferência de recursos, principalmente para as transações de grande valor, porque essas têm necessidade de uma agilidade maior. Uma coisa é uma transação de R$100 esperar 3 dias, que é o prazo da compensação do cheque, de menor valor. Outra coisa é uma transação de R$1 milhão. Aquela pessoa que vai esperar está perdendo dinheiro se tiver que esperar 3 dias, ou se tiver que esperar 2 dias. Então, a possibilidade de transferência online em tempo real gera uma eficiência na redução dos prazos de transferência e um gerenciamento mais eficaz de riscos, com que as câmaras de compensação atuem como contraparte e assegurem a liquidação. Isso é típico das câmaras que são voltadas para processamento de transações de grande valor. A câmara passa a ser contraparte, ela garante a liquidação da operação, por isso ela exige o depósito de garantias, para executar as garantias caso o participante remetente não cumpra com a sua obrigação de pagar o valor daquela remessa. Então nós temos aqui a estrutura do novo SPB. Num primeiro lugar, passa a haver o monitoramento em tempo real do saldo da conta de reservas bancárias das instituições financeiras. Portanto, o setor privado, as instituições financeiras, passam a assumir os riscos que eram do Banco Central, relativo à compensação das transações entre as instituições. E os sistemas que operam transferência eletrônica de fundos em tempo real entre agentes do mercado financeiro. É aí que entra a conhecida TED, transferência eletrônica disponível. É exatamente o que o nosso esquema cita no item 2. Um sistema processando a transferência em tempo real. Essa transferência circula pelo sistema de transferência de reservas do Banco Central. Um sistema gerenciado pelo Bacen que usa o procedimento de liquidação bruta em tempo real. O que é liquidação bruta em tempo real? Significa que cada transação que passa pelo STR, cada TED, é liquidada uma a uma pelo seu valor. A compensação é diferente. Na compensação, todos os cheques são pagos, todos os cheques são recebidos e a liquidação financeira se dá pela diferença. Na TED, a liquidação é feita uma a uma. E os bancos transferem recursos entre si por meio do sistema de transferência de reservas do Banco Central.